Onde que surgiu esse interesse por ciência? Onde que surgiu esse interesse por publicação? Como foi esse começo? Então, André, assim, você sabe que eu tive a minha formação em Belo Horizonte, eu me formei em Juiz de Fora, na verdade, né, cidade aqui de Minas. Depois eu fiz a residência no Hospital Felício Roxo em Belo Horizonte. E é até interessante para a gente chegar nesse interesse aí. Eu iria para São Paulo para fazer tumor, para fazer oncologia ortopédica. E na última hora, eu recebi um convite daqui do hospital para fazer trauma. E eu, no meio do caminho para São Paulo, eu iria conversar com o professor-chefe do tumor, o professor Reinaldo, você conhece bem. E aí eu recebi esse convite, e a pessoa que me levou lá, que foi o professor Valdeci Manuel de Oliveira, uma grande pessoa, um grande cirurgião de lá de Juiz de Fora, ele que abriu as portas para mim. Eu falei com ele: Vavá, arruma para mim com o professor Fernando Baldi, que mudou tudo no meio dessa viagem. Então começou mais ou menos assim, ao acaso. Vou te interromper rapidinho. Até Ah, uma curiosidade. Eu decidi fazer ortopedia no 6º ano no ambulatório do Dr. Reinaldo. Acho que é uma eita, menção muito bacana. legal. São Pessoas muito grandes, especiais. muito especiais. Tanto ele quanto o Fernando são extremamente especiais. Mas aí, esse interesse da ciência, ele veio justamente por uma porta aberta pelo professor Fernando Baldi. Quando eu fiz o R4, André, o Fernando, ele teve a oportunidade de escrever um artigo sobre pseudartrose na Revista Brasileira de Ortopedia. Como eu era o R4, ele me deu essa oportunidade de escrever, trabalhar junto com ele e com outra pessoa que todos vocês conhecem, que é uma grande referência humana e profissional para nós, que é o professor Hungria. Então, você imagina bem um R4 começando a sua carreira, e o seu primeiro artigo é com Fernando Baldi e com José Hungria. Aí não tem jeito, aí a porta se abriu mesmo, e depois eu caminhei nesse sentido aí. Mas é interessante, sabe por quê, André? Esse ato que aconteceu de uma primeira publicação no período de R4, e eu não fiz nada na residência, e também durante o meu curso, aconteceu porque eu tive um trauma no primeiro período da medicina com relação a trabalho científico. Eu fui completamente desestimulado, porque no primeiro período eu tive a ideia de fazer um trabalho de analisar se o esfigmomanômetro ele era ou não calibrado, meu e dos meus colegas. E eu levei isso tudo no Inmetro, e deu O um trabalho esfigmomanômetro, enorme. para a gente explicar para os ortopedistas, é aquele que serve para medir a pressão, né? Só para deixar a Acho coisa. que sim, Tá acho que bom, tá sim. bom. E aí, André, eu peguei tudo isso deu o maior trabalho, e eu começando na medicina, primeiro período. E a pessoa que me orientava, o professor que me orientava nesse trabalho, eu peguei a parte estatística, analisei junto com o Inmetro, e aí fiz o primeiro rascunho desse trabalho. E o primeiro rascunho desse trabalho, o professor olhou, e ele olhou na minha cara e falou assim: olha, eu nunca vi uma coisa tão ruim, tá péssimo isso aqui que você fez. E não existe um feedback pior que você possa dar para um aluno do primeiro período da medicina, e isso me gerou um trauma de 6 anos, que eu falei: isso não é para mim, né? Eu não dou conta de escrever, eu não dou conta de fazer nada, isso não é para mim, nunca vai ser. Então, esse é o primeiro, esse é mais uma coisa que eu queria falar para quem está querendo começar aí nessa, que você não pode desistir, e não é porque teve um feedback que não foi bom, que daí para frente também as portas vão se fechar. O mundo vai abrindo portas para a gente, basta a gente aproveitar esses caminhos que vão se abrindo, né? Mas tem essa história aí interessante. Foi mais ou menos assim, André.